Aula 10, vamos falar sobre taxa de juros e sobre inflação. Taxa de juros e inflação, que com certeza vai fazer diferença aí você entender um pouquinho mais isso no resultado dos seus investimentos e também no seu bolso, né? Mesmo que você não invista, a taxa de juros e a inflação está afetando o seu bolso, o nosso bolso de todo brasileiro. Por isso, é importante a gente entender aí essas duas taxas tão importantes no nosso mercado. Vamos lá falar sobre inflação e a taxa de juros e entender como que essas duas taxas afetam tanto o seu bolso como também afeta os seus investimentos. Principalmente se você ainda não investe, afeta ainda mais o seu bolso. E a gente já vai entender aqui o porquê disso. A gente vai ver aqui que minha mensagem aqui, né? Taxa de juros e a inflação afeta toda a nossa economia. Consequentemente, afeta o seu bolso, afeta os seus investimentos de todos nós brasileiros. Algumas pessoas mais, outras menos, algumas empresas mais, né? Pessoa jurídica também, outras menos, mas afeta todo mundo, tá? E daí a importância da gente conhecer um pouco dessas taxas, entender como que elas funcionam, né, como que elas são medidas, quem que mede elas, o que ela influencia no mercado e como que a gente faz para poder investir melhor nesses cenários, quando a gente tem alta taxa de juros muito alta, quando a gente tem taxa de juros baixa, quando a gente tem inflação alta ou quando a gente tem inflação baixa, tá? Como é que a gente se comporta aí com os investimentos, principalmente no cenário atual. Taxa de juros alta, mas com perspectiva de começar a cair, porém, inflação estava alta, né, já está começando a cair, embora seja transitória, aí, principalmente puxado pela baixa dos combustíveis e também pela isenção aí de parte do ICMS, que logo, logo volta, tá? Não tem segredo, é só questão aí de passar a eleição. Então, a gente vai ver aqui, o que que a taxa de juros quando a taxa de juros está alta, isso é bom ou é ruim? Né? O que, que muda quando a taxa de juros se altera? Quando ela sobe, o que, que acontece com a economia? E quando ela cai, o que, que acontece também com a economia? Depois a gente vai entender o que, que é inflação. Por que, que a gente tem inflação alta no Brasil? Quais os principais índices de inflação? Eu vou mostrar também para vocês no site do Banco Central, onde a gente consegue ver lá a taxa Selic atual, que é a taxa de juros da economia, a taxa da inflação também, qual que é a meta do Brasil para os próximos anos. Então, isso também é legal de ter essa projeção, né? Para 2023, 2024, 2025, qual é a taxa, qual é a inflação que o Brasil pretende trabalhar para a nossa economia. E esse período de eleição afeta, influencia na taxa? A inflação pode, dependendo de quem for eleito aí, domingo agora, né? Está chegando, então veja aí seu candidato, vote consciente. Pode influenciar a taxa Selic, pode influenciar a taxa de juros, um candidato ou outro, um ou outro presidente. Então a gente vai ver sobre isso também. Enfim, e por fim, como investir, né? Onde investir melhor aí nesses dois cenários, tá? Primeiro recado, toda terça-feira, como já de praxe aí, 8 horas, estou aqui, aula ao vivo, semana que vem, nós vamos para a aula número 11, tá? Tem sempre o link na descrição do vídeo para você baixar o material, todo o material aqui dessa aula. E se você já está aqui, peço aí que você já deixe seu like, deixa o like, me ajuda aqui a crescer no canal, né? O YouTube também entende quando que você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bom, né? Essa aula vai ser boa e ele também vai acabar entregando para outras pessoas. Então, dessa maneira, eu estou te ajudando aqui fazendo uma aula e você me ajuda aí cada vez mais a crescer aqui, me motivar a trazer a aula toda semana aqui no canal. Então, curte aí, compartilhe, mande para alguém aí, para algum amigo, para você poder ajudar essa pessoa a entender Selic, inflação e poder investir um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá falar da nossa taxa básica de juros da economia, que é nada mais, nada menos que a conhecida taxa Selic. Toda economia, não só o Brasil, mas qualquer economia do mundo, todo o país, ele tem uma taxa de juros, tá? Essa taxa de juros da economia, ela é utilizada basicamente para indicar, para balizar o custo do crédito, tá? Então, quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, quando a taxa Selic sobe, cada vez fica mais alta, o que que acontece?
o custo do crédito, para você tomar crédito, pegar um dinheiro emprestado, para você fazer um financiamento, para você financiar um imóvel, para você financiar uma casa, qualquer que seja a linha de crédito, você pagar a taxa de juros do cartão, vai ficar mais alta. E o contrário também é verdade. Quando a gente tem uma taxa de juros mais baixa, o custo do crédito fica mais barato. Porque para você pegar um dinheiro emprestado, para você fazer um financiamento, para você comprar algo hoje para pagar a prazo, né, a longo prazo, isso nada mais é do que crédito, o que vai acontecer? Os juros que vai ser cobrado de você vai ser menor, porque a taxa de juros da economia do Brasil está mais baixa. Se a taxa da economia do Brasil está mais alta, os juros que vai ser cobrado de você vai ser maior, tá? Então ela serve para o quê? Balizar qual que vai ser a taxa lá que um banco, que uma empresa, uma transação bancária vai acabar cobrando de você, tá? Basicamente é isso aqui a taxa de juros quando a gente olha para o ponto de vista do crédito. Agora vamos ver o papel do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é o banco de todos os bancos, né? Qualquer banco que existe hoje no Brasil, que está aí todo bonitinho, cadastrado, registrado, fiscalizado, auditado, ele tem uma regularização do Banco Central. Algumas políticas monetárias para que ele tente conduzir o caminho da nossa moeda, do real. Então, é o principal papel do Banco Central do Brasil, o banco dos bancos, é o quê? Tentar controlar a inflação, né? Manter a inflação de uma maneira estável e também, com isso, manter um equilíbrio dos preços das coisas, né? Inflação muito alta, então tudo ficando muito, muito caro, isso não é legal para a economia. E aí o Banco Central entra para poder agir e tentar abaixar a inflação. Também tem uma inflação muito, muito baixa, né, quase zerada, não é muito bom para a economia. E aí o Banco Central atua com a taxa de juros para tentar, né, equilibrar, ter um equilíbrio entre taxa de juros e inflação. Então, a taxa de juros para o Banco Central nada mais é que uma ferramenta, é um meio que ele utiliza para tentar controlar a inflação do nosso Brasil, tá? Ela é definida a cada 45 dias. Existe um comitê dentro do Banco Central chamado Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, tá? Copom é o Comitê de Política Monetária. Nada mais é do que, digamos que um time ali dentro do Banco Central que se reúne, né, e cria ali um comitê para decidir a política monetária, né, a política da moeda monetária, da moeda do Brasil. Então é um grupo, né, é uma equipe que atua dentro do Banco Central e dentro do Banco Central tem esse comitê de política monetária que toma decisão a cada 45 dias, ele se reúne e toma decisão do que a gente vai fazer com a taxa de juros da economia do Brasil. Será que ela está num nível legal no momento? É o que aconteceu na semana passada. Na quarta-feira da semana passada, o Banco Central se reuniu, o time do Copom, e tomou a decisão de manter a taxa básica de juros da economia, ou seja, a taxa Selic, em 13,75%. Dessa vez, eles nem subiram e nem desceram, nem recuaram a taxa, né? A taxa vinha subindo desde 2020, ali, quando começou a pandemia, e bateu 2%, e todo mês, a cada 45 dias, ela estava subindo, né? Toda reunião subia, 0,75%, 1%, 1,5%. Então, teve subidas muito altas que normalmente a gente não tinha no Brasil. E chegou agora até 13,75%, né? Agora que eles decidiram não subir mais, porque talvez já comece a enxergar sinal de que a inflação vai começar a recuar. Já começou, né? Embora seja transitória, mas tomaram a decisão de não continuar aumentando. Então, a cada 45 dias a taxa de juros vai ser alterada, né? Quando a gente compra lá um investimento que está ligado à taxa de juros, por exemplo, o Tesouro Selic, você não tem uma taxa definida durante um ano inteiro que você vai ganhar aquela taxa. Se você comprar Selic, Tesouro Selic hoje, não quer dizer que você vai ganhar 13,75 no ano inteiro. Quer dizer que a taxa atual é de 13,75,
mas a cada 45 dias ela vai se alterar. E a gente vai ter, se a gente dividir um ano aí por 45 dias, vão ser 8 reuniões no ano. Então, 45, 45, 45, 45 dias, vai dar 8 encontros, né? 8 decisões no ano, em um ano, que o Banco Central faz para decidir em que patamar ele vai colocar a nossa taxa de juros, tá? Então, como eu comentei, quando a taxa de juros sobe, o que acontece? Os juros, o custo do crédito vai ficar mais caro. Então, o financiamento fica mais caro, o empréstimo fica mais caro, o cartão de crédito fica mais caro, tudo fica mais caro. Isso faz com que as pessoas parem de consumir, comecem a consumir menos, porque está tudo ficando caro. Não é um bom momento, em taxa de juros alta, para você financiar um carro, para você financiar um imóvel, para você pegar um dinheiro emprestado, porque você vai pagar um juros muito alto. Não é o momento também de as empresas pegarem dinheiro emprestado, né, para poder investir nos seus projetos, comprar um maquinário novo, investir, sei lá, em software, sistema, mão de obra qualificada. Não é o momento. Por quê? Porque o custo crédito fica cada vez mais caro. E aí, com isso, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a frear o ritmo da economia. Né? Imagine ali a economia com uma engrenagem rodando. Quando a gente aumenta a taxa de juros, fica muito alto, a gente diminui o ritmo, as pessoas compram menos, gastam menos, preferem deixar o dinheiro investido porque começa a render mais e começa a diminuir o nível de consumo, o nível de gasto que roda a nossa economia. O contrário também é verdade. Então, quando a gente tem uma taxa de juros baixa, acaba sendo um ritmo acelerado, estimula a nossa economia, porque está tudo barato. É a hora que o povo vai pegar dinheiro emprestado, as empresas vão pegar, vão investir nos seus projetos, a gente vai ter mais emprego, vai gerar mais emprego na economia, as empresas vão investir, o cara você vai financiar seu imóvel agora, você vai financiar seu carro, você vai pegar dinheiro emprestado porque talvez agora esteja valendo a pena, porque os juros que você vai pagar é mais estreito, né, menor, e isso acaba fomentando a nossa economia. Então, isso acontece quando a gente tem uma taxa de juros alta e também quando a gente tem uma taxa de juros baixa. Perceba que a taxa de juros baixa, ela acaba ajudando a mexer na economia, todo mundo consumir, porém, se todo mundo começa a consumir, todo mundo quer comprar muito produto, serviço, e existe uma escassez desses serviços, desses produtos, as coisas vão ficando cada vez mais caras, né? Eu sempre falo que não existe um New Civic para todo mundo. O New Civic é um carro X, um sedã, né? A Honda tem um desenho do mercado, ela sabe quanto que vende, ela sabe o público-alvo, ela sabe ali a margem de renda que a pessoa tem que ganhar para poder comprar aquele tipo de carro. Então, não tem Civic para todo mundo, né? Se todo mundo começa a ter, imagine que cai 1 milhão amanhã na sua conta, né? De todo mundo, de todo brasileiro. Todo mundo começa a ter muito dinheiro e quiser comprar, o que vai acontecer com esse bem? Ele vai subir de preço, porque a gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. E aqui vai mandar muito. Inflação e taxa de juros vai ser diretamente influenciada, afetada pela oferta e demanda de produto, serviço do dinheiro dentro da economia. Então, se você tem mais dinheiro circulando e a economia não cresce para isso, as coisas vão ficando mais caras. E se você tem pouco dinheiro, ninguém quer comprar nada, todo mundo quietinho, porque está tudo muito caro, o juros está caro, as coisas tendem a cair de preço. É nessa hora que, por exemplo, na sua loja, você vai fazer o quê? Uma promoção. Né? Você vai vender, cara, não tem movimento, não está saindo nada, eu tenho que baixar meu preço. Eu tenho que fazer uma promoção, eu tenho que fazer um compra uma, né? Compra um, pague uma, leva duas. É uma fidelização, não sei, alguma coisa você vai fazer. As empresas, as pessoas fazem para tentar fomentar o consumo. Vem consumir e eu preciso que você consuma para eu também ter renda e eu também poder gastar com outra coisa. Agora, quando tá uma loucura, todo mundo vai atrás, aí é aquela coisa, olha, se você quiser, é tanto. Porque se você não quiser, tá cheio de gente que quer. Né? Então veja como a oferta e demanda ela acaba direcionando muito o mercado, né? E vai influenciar tanto a taxa de juros como a inflação. Tá? Então, quando a taxa se altera, o que acontece? Do ponto de vista lá de quem está pegando dinheiro emprestado, quem está pagando juros, é ruim, né? Porque você vai pegar dinheiro, você vai pagar um juros muito mais alto. Mas do ponto de vista de quem está investindo,
começa a receber mais juros. Se a taxa de juros está mais alta, eu estou investindo lá no Tesouro Selic, eu estou ganhando um rendimento maior, né? A renda fixa, tanto pré-fixado como indexado à inflação, tudo vai acabar sendo puxado pela taxa de juros e vai pagar mais também, né? Se amanhã ou depois a taxa de juros, hoje a gente tem lá a Selic em 13,75, né? Até quem me acompanha mais aí está por dentro desses números, então 13,75 é a taxa de juros hoje, e a gente vai encontrar pré-fixado a 12, 13, 14, 15, 16, varia do tipo de título, da emissão, né, de quem emitiu, do prazo de vencimento, mas ele vai estar próximo aqui entre esse 13 e 75. Vai estar numa faixa aqui. Tá? Agora, se você tem uma taxa de juros que cai lá para 5%, por exemplo, você não vai encontrar pré-fixado em 13, 14, 15, 16. Ele vai descer e vai caminhar aqui. Então, vai estar muito próximo à taxa de juros do mercado. Você vai ter pré-fixado, indexado à inflação, mas vai estar pagando muito próximo aqui a taxa básica, né? Já fala, a taxa básica de juros da economia está pagando para você dentro da renda fixa, tá? Então, isso vai acontecer tanto para o lado positivo como negativo aí de quem está captando dinheiro ou de quem está recebendo e investindo o seu dinheiro. Agora, vamos falar um pouquinho da inflação também. A inflação, eu gosto muito da escola austríaca de economia, né? Existem algumas definições para a inflação. A gente conhece a inflação como aumento dos preços, né? Então, muito está sendo falado agora sobre inflação. A inflação no Brasil está subindo, tudo ficando mais caro, né? O combustível mais caro, a comida mais cara, tudo muito caro, né? O leite explodindo, muito caro. E o que é inflação, né? Para muita gente, o que a gente vê falar aqui no Brasil. A inflação é o aumento do preço das coisas. Então, é as coisas ficando mais caras. Isso é inflação. Mas, segundo a Escola Austríaca de Economia, a inflação ela é o aumento da oferta monetária quando você não teve o crescimento econômico, aumento de produtividade, geração de mais produto, mais serviço na sociedade. Vamos traduzir isso aqui. O que seria isso? Quando você tem mais dinheiro na economia, quando você ganha mais, por exemplo, a gente tem estímulo, a gente tem auxílio emergencial, a gente tem mais dinheiro sendo colocado, né? Países aí imprimindo. Os Estados Unidos está imprimindo dinheiro jogando na economia. O que a gente tem? A gente tem mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, ó, aumento da oferta monetária, aumento do dinheiro disponível na mão de todo mundo, de pessoas, de empresas no mercado, só que a economia não cresceu para isso. Basicamente, a gente continua produzindo a mesma coisa, a mesma quantidade de produto, a mesma quantidade de serviço. Não houve um incremento, não houve um aumento de produtividade, não há mais tecnologia, mais inovação para poder produzir mais. E se a gente não produz mais, mas a gente tem mais dinheiro, a gente tem o quê? Um desequilíbrio entre oferta e demanda. Eu tenho oferta alta de dinheiro e eu tenho oferta alta de dinheiro disponível, a demanda por produtos vai ser alta, porque tem muita gente com dinheiro, vai procurar muito produto. Mas eu tenho uma oferta baixa de produto. E aí faz com que o preço aqui das coisas aumente. Então, isso que é inflação. E o aumento do preço, na verdade, ele é só uma consequência da inflação. O aumento do preço, ele já aconteceu, né? Ele é depois da inflação. A inflação, primeiro, é o que ela vai ser gerada. Né? Então, com aumento de oferta monetária, com mais dinheiro circulando, e a gente não aumentar a produtividade do país, não gerar mais produto, não gerar serviço, não gerar tecnologia e inovação, a gente vai ter dinheiro na mão de todo mundo que vai procurar esse produto e esse produto vai ficar mais caro. E aí sim que a gente tem a inflação, né? Porque a inflação é medida depois. O que é a nossa inflação no Brasil, né? O índice oficial de inflação, que é o IPCA. Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. O IPCA, ele nada mais está fazendo que todo mês o IBGE, que é o órgão que mede isso, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE mede a variação de preço de um mês para o outro. Então, imagina que em agosto, o IBGE pega lá e vê quanto está o quilo do tomate. E ele vai comparar depois em setembro, quanto está o quilo do tomate. E ele vai comparar o preço de agosto com o preço de setembro e vai falar, olha,
teve inflação ou não teve inflação. O tomate em agosto, por exemplo, estava R$ 8,00 o quilo. Em setembro, o mês de setembro, a média de preço da região tal, blá, 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 o tomate estava R$ 9,00 o quilo. Logo, ele teve R$ 1,00 de inflação. Então, o IPCA, a inflação, o aumento de preço, ele mede o quanto que aumentou. Mas a pergunta é, por que aumentou? Né? O porquê que aumentou o preço do tomate é isso que é a inflação. Né? O aumentar de preço é só consequência da inflação. Inflação é aumento da oferta monetária quando a gente não tem um crescimento econômico para isso. E a consequência vai ser o quê? O aumento do preço. Voltando naquele exemplo que eu comentei, né? Que eu acho que é bem, fica bem nítido assim para a gente pegar esse conceito. Vamos imaginar que amanhã, né, para o Bolsonaro ser reeleito, ele fala para todos nós, o Brasil anuncia que vai depositar R$ 1 milhão na conta de todo mundo. R$ 1 milhão vai cair na conta de todos os brasileiros. O que você acha que vai acontecer na quinta-feira, 29 de setembro? O que será que vai acontecer? Deixa nos comentários aí o que você acha que acontece. Imagina só, amanhã Bolsonaro anuncia que vai dar R$ 1 milhão para todo mundo, vai pingar R$ 1 milhão na sua conta, R$ 1 milhão na conta de todo mundo, de todo brasileiro. O que vai acontecer no dia seguinte? Deixa aí no comentário o que você acha que vai acontecer. Catástrofe no Brasil, né? Ninguém vai trabalhar. Você vai na padaria comprar um pãozinho, o padeiro não apareceu porque ele está milionário e não quer trabalhar mais. Né? Você vai no posto, o frentista não está lá, parou, geral. Mas vamos imaginar que Bolsonaro faz um acordo com você. Faz um acordo com todos nós. Vocês vão ganhar R$ 1 milhão, porém, vocês têm que se comprometer, tem que continuar todo mundo trabalhando. Vamos imaginar que isso aconteça, né? Essa utopia, todo mundo vai voltar a trabalhar, todo mundo vai continuar suas atividades normais. Tá, mas todo mundo tem R$ 1 milhão. Com R$ 1 milhão na mão, todas as pessoas, todos vão querer, obviamente, consumir mais. Né? Você vai querer, talvez, comprar uma casa nova, comprar um apartamento novo, comprar um carro novo, você vai querer viajar, você vai querer comer, você vai no mercado, de repente, fazer uma compra diferenciada, você vai querer comer melhor, você vai jantar num restaurante, você vai comprar roupa nova, você vai consumir, seja de qual maneira for. O grande problema é que o que a gente teve aqui? A gente teve um grande aumento de oferta monetária, a gente teve mais 1 milhão aqui, né? Teve trilhões, né? 1 milhão na mão de todo mundo, mas a economia não cresceu para isso. A economia não cresceu. Você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Oferta de dinheiro e demanda, e a oferta de produtos e serviços. Se todo mundo quiser comprar lá o New Civic, não tem New Civic para todo mundo. Se todo mundo quiser viajar amanhã, cara, não dá, né? Tem tantas companhias aéreas, tem avião, uma quantidade de avião, eles já sabem qual é a demanda, qual é a dinâmica, quantas pessoas viajam normalmente no dia, na semana, quais horários e tal. Se todo mundo for para o aeroporto, não tem avião para todo mundo, né? Não tem hotel para hospedar todo mundo nas viagens, sei lá, no Nordeste, pegar uma praia, né? Na Europa, nos Estados Unidos, não tem. Se todo mundo quiser ir no restaurante, não tem espaço para todo mundo. Se quiser ir no mercado comprar, sei lá, um produto importado diferenciado, não tem para todo mundo. O que vai acontecer? Todo mundo correndo atrás desses produtos, desses serviços, vai aumentar o preço. Por isso que é importante a gente ter um equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, de novo, a inflação é o aumento da oferta monetária dentro da economia quando a gente não teve o crescimento econômico suficiente para poder atender essa oferta, tá? Agora, o aumento de preço é só uma consequência da oferta, é só uma consequência da inflação, né? Tendo inflação, consequentemente, a gente vai ter aumento de preço. É inevitável que isso aconteça, tá? Qual é o principal índice de inflação do Brasil? É o IPCA, como eu comentei. O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil. Ele é medido todo mês pelo IBGE e basicamente ele pega ali uma cesta de consumo, né? O que é uma cesta de consumo? Tudo aquilo que famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos normalmente consomem, né? Tanto de alimento, como de vestuário, como de vários tipos de produto, né? E serviço que essas famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos
estão consumindo a todo momento. E vai pegar uma variação de um mês para o outro. Então, qual foi a inflação do mês de junho para julho, de julho para agosto, de agosto para setembro, ou até mesmo de ano anterior, né? De agosto de 2022 para agosto de 2021, de setembro 22 para setembro 21. Sempre tem essas comparações, né? Nos últimos 12 meses, então, de setembro 21 a setembro 22. Sempre tem vários períodos, né, de parâmetros para medir a inflação, né? Para a gente entender se está tendo aumento de preço das coisas ou se não está tendo aumento de preço, tá? Claro que a gente também tem outros índices inflacionários, né? Estão aqui, INPC, IGPM, IPC. Não vou aprofundar nesses itens agora aqui, porque aí já seria talvez uma outra live para a gente falar de todos esses índices inflacionários do Brasil, né? O IGPM é muito conhecido aí como a inflação do aluguel, né? Ou a inflação de quem está pagando aluguel ou de quem está recebendo também, é sempre reajustado ali pelo IGPM, na maioria das vezes. Mas o índice oficial de inflação do Brasil é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E por que é importante a gente pensar no investimento? Porque essa imagem acho que ilustra muito bem, né? A inflação corrói o nosso poder de compra. Se o Bolsonaro te dá 1 milhão e a gente aumenta a oferta monetária, a gente não cresceu o produto e serviço para isso, a gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, todo mundo tem dinheiro e vai buscar essas coisas que não tem, tudo isso aqui aumenta de preço. Com tudo isso aumentando de preço, o que você está fazendo? Você está enfraquecendo o poder de compra da moeda. Você está corroendo o poder de compra. Porque não adianta nada você ter 1 milhão, mas aí você vai comprar um New Civic, custa 400 mil, você vai, sei lá, comprar aquele apartamento que era 100 mil, ele está 1 milhão. Você vai fazer uma compra no mercado, sai 8 mil reais a compra, você vai pegar uma passagem daqui para o Nordeste, São Paulo para o Nordeste, sai, sei lá, 19 mil reais, vai passar 2 meses, você vai falar assim, bom, esse 1 milhão que o Bolsonaro deu aqui não está servindo para nada, não. Acabou o dinheiro. Eu achei que eu ia parar, aposentar, viver de renda, mas não está dando, não. Por quê? Porque tudo ficou muito mais caro e a gente enfraqueceu o poder de compra da moeda. Você necessita de muito mais quantia para poder comprar a mesma coisa que você comprava antes. E é isso que acontece de tempos em tempos. Veja aí que 2005 você ia no mercado com 100 reais, você enchia um carrinho de compra. Simplesmente assim, né? Enchia um carrinho de compra. Dá para comprar muita coisa com 100 reais. Né? Lembra de quando você era novo, você era novinha, você ia na padaria, a seu pai te dava R$1, R$2 para ir na padaria, você comprava lá pão, frios e voltava com um monte de coisa para casa. Hoje em dia a gente não compra mais nada quase. Né? 2015, você comprava com 100 reais no supermercado, você comprava um pouco menos. 2022, hoje em dia, com 100 reais no mercado, compra quase nada, cara. Uma sacolinha, você sai com uma sacolinha na mão. E olha lá ainda, né? Dependendo do que for, não compra mais nada. E a minha pergunta, né? E 2030? O que será que a gente vai, nesse ritmo que está, né, inflacionário, de cada vez mais enfraquecer o poder da moeda, o que será que a gente vai comprar em 2030? Parou para pensar? Deixa aí nos comentários aí. Eu quero ver o que vocês acham que vai dar para comprar, ou no mercado ou em qualquer lugar, né? O que vai ser possível comprar em 2030 com 100 reais? Acho que uns 3 Kinder Ovo, né? Lembra aquela caixinha de Kinder Ovo a 3? Não um, mas uns 3, acho que tá 33 reais um Kinder Ovo. 100 reais você compra uma caixinha de Kinder Ovo. 100 reais você compra duas caixas de bombom. Né? 100 reais. Você compra 3 Coca-Cola em 2030. Como será que vai estar isso? Né? O que você acha que vai ser possível comprar com 100 reais lá em 2030? Né? Se é que em 2030 a gente ainda vai ter nossa moeda aí real. Torço para que sim, mas a gente já viu que de tempo em tempo aí o Brasil está trocando a sua moeda, né? O plano real mesmo, a nossa moeda real, foi criada em 1994. Em julho de 1994, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Começou, né, o projeto antes com o Itamar Franco, mas foi implantado com o Fernando Henrique, com o FHC aí em 94. Nossa moeda tem 28 anos. Apenas 28 anos, é muito jovem. Né? Eu creio que é mais jovem que eu, né? Eu creio que é mais jovem que a maioria aqui que está assistindo. E mesmo que não seja, né? Para pensar que você tem 20 e pouquinhos anos aí, o real não tem muito mais que isso. Né? Então, muitas vezes parece que é uma moeda real, já tem muito tempo, mas não é bem assim.
Se a gente compara com o dólar é de 1.776. O dólar tem 246 anos. Então, são 246 anos de dólar soberano, né, a moeda número 1 do mundo, que tende a continuar se valorizando frente à real, até porque é a moeda mais demandada, mesmo os Estados Unidos imprimindo lá, ela se valoriza frente a outras moedas, né? Tá perdendo valor local, tudo ficando mais caro localmente, mas comparado com outra moeda, ainda assim preserva o seu valor. Então, como será que vai estar isso aqui para frente, né? Uma outra pergunta, né? Quanto será que vai estar valendo o real em comparação ao dólar em 2030? Com 100 reais, duas perguntas fez no chat aí. Com 100 reais, o que você vai conseguir comprar em 2030? O que você acha que vai ser possível comprar em 2030 com 100 reais? E quanto você acha que vai estar o dólar em 2030? Né? Nessa toada que a gente está indo. Desde que foi criado o real até hoje, nesses 28 anos, o real já sofreu uma desvalorização muito grande, de 87%. 100 reais lá de 94, se a gente traz para um valor presente, corrigindo a inflação, conforme IPCA, o índice oficial do Brasil, a gente tem um poder de compra de 13 reais. Então, 100 reais lá de 94, né, uma nota de 100 reais lá em 94, se você trouxe ela debaixo do colchão lá, né, deixou debaixo do colchão lá em 94, né, e trouxe até hoje, quando você pega ela, você tem um poder de compra de 13 reais. Muito provavelmente, o que você comprava com 13 reais lá em 94, pensando ao contrário agora, né? Você precisa de 100 reais hoje para poder comprar. Aquele carrinho que você enchia, né? Tudo que você comprava lá com 100 reais em 94, você precisa de mais ou menos uns 850 reais para poder comprar hoje. A mesma coisa, né? Talvez aí com 850 reais você consiga encher um carrinho hoje no supermercado. Um pouco menos, acho que até, porque com 100 reais em 94 a gente enche até mais que um carrinho, né? Acho que 100 reais é mais ou menos 2.000 alguma coisa. Então, de qualquer jeito, a gente consegue ver aí a baita desvalorização que a nossa moeda sofreu. Por isso, a importância da gente também pensar em investir um pouquinho em dólar, né, que é uma moeda soberana, a principal do mundo, já tem 246 anos, né, o mundo demanda dólar, onde você for no mundo, as pessoas dão valor para o dólar, aceitam dólar muitas vezes, porque ele realmente existe um valor aí, uma certa preservação dentre as moedas de governo, né, chamado moeda fiduciária. Então, olhando toda essa desvalorização que a gente tem com inflação, o que a gente tem que sempre pensar no investimento? Que qualquer investimento que você faça, você precisa ganhar da inflação. Primeiro ponto, né? A inflação de um determinado período. Então, vamos imaginar que eu invista, que você vai começar a investir agora, setembro de 2022, daqui um ano, até setembro de 2023. Nessa janela de um ano, setembro de 22 a setembro de 23, qual que foi a inflação nesse período? É isso que você tem que olhar. E quanto de rendimento, qual foi os juros, o ganho que você teve? Porque se não for superior, aí você não tem um juros real. Né? Quando é superior que você tem um juros real. Então, qualquer investimento que a gente faça, a gente tem que superar a inflação. Porque é o seguinte, com R$ 1.000 hoje, em setembro de 2022, você tem um determinado poder de compra. Né? Mas você consegue comprar alguma... Pensa aí, o que você consegue comprar com R$ 1.000 hoje? Você consegue comprar algumas coisas, você consegue fazer algumas coisas com R$ 1.000. Só que daqui um ano, setembro de 2023, você já não vai conseguir mais. É certeza, é exato, porque vai ter inflação, né? Governos têm alguns motivos para isso, eu já vou falar sobre isso. Então vai ter, é certeiro que vai ter inflação, porque os governos querem que a moeda seja inflacionada e perca valor. Então, lá em setembro de 2023, com os mesmos R$ 1.000, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas. Por quê? Porque as coisas ficaram mais caras. Assim como em setembro de 2021, as coisas estavam mais baratas e com R$ 1.000 você compraria um pouco mais do que você compra hoje e assim por diante, né? Em 94, com R$ 1.000, você comprava muito mais do que você compra hoje. Em 2010, com R$ 1.000, você comprava mais do que você compra hoje. Para você comprar a mesma coisa, de tempo em tempo, você cada vez precisa de uma quantia maior. E qual que é essa quantia maior? Basicamente a inflação. Se eu tenho R$ 1.000 hoje, setembro de 2022,
e a inflação em 12 meses, lá em setembro de 2023, for 10%, pegar um número redondo aqui para a conta ficar fácil para a gente, 10%, 10% de 1.000 são R$ 100, né? Então, em setembro de 2023, quer dizer que em setembro de 2023, na média, claro que isso vai variar de produto para produto, serviço para serviço, mas na média, tudo que você compra hoje com R$ 1.000, lá em setembro de 2023, vai estar custando 1.100. Porque ele foi inflacionado, ele subiu 10% de valor. E se você investiu no lugar que os seus 1.000 de hoje virou 1.080, você perdeu R$ 20 de poder de compra. Você tem 1.000 hoje, seu investimento virou 1.080. Mas a inflação fez o dinheiro virar 1.100. Você está perdendo R$ 20. Por isso, você tem que, no mínimo, empatar com a inflação. 1.100 para 1.100. Eu tenho 1.000 hoje, se a inflação for para 1.100, eu tenho 1.100. Se a inflação for para 1.200, eu tenho rendimento para 1.200. E o ideal é que você supere a inflação. Quando você supera a inflação, aí sim você tem um juros real e aí sim você consegue aumentar, preservar aí o seu poder de compra, tá? Por isso que é importantíssimo a gente superar a inflação. E por que eu comentei que a gente vai continuar tendo inflação? Porque os governos têm alguns motivos para isso, tá? Primeiro que aumentar, desvalorizar a moeda, né, aumentar a inflação, isso ajuda a bancar gasto público, tá? Por quê? Como é que se banca gasto público, né? Uma das coisas que o governo do Brasil mais gasta, né? Pelo contrário, não é saúde, não é educação que deveria ser, mas é a própria folha de pagamento dos vários da bancada política que a gente tem no Brasil. E uma maneira de bancar isso é fazendo o quê? Criando mais dinheiro, jogando mais dinheiro na economia, aumentando a oferta monetária, que vai causar o quê? Inflação, tá? Cobrar mais imposto é uma maneira também, né? Porque o governo consegue, ele não cria mais dinheiro, mas ele capta mais dinheiro, né? Ele está cobrando mais de nós, pessoa física, todo mundo está trabalhando registrado, as empresas, principalmente das empresas, né? Se cobra mais imposto, ele capta mais, ele consegue arrecadar mais dinheiro para o governo. Porém, isso é impopular, né? Não é bem visto, principalmente próximo de eleição, né? O que o Bolsonaro fez recentemente agora? Ele reduziu o ICMS, ele não aumentou o imposto, ele reduziu o imposto para captar menos. Por quê? Porque isso é popular, isso vai ser bem visto. Olha lá, o cara baixou o imposto, mas daqui a pouco volta de novo, porque não tem como sustentar no nível que está, né? Essa é a verdade. Então, isso é impopular. Governos vão fazer o quê? Os governos querem não ir por esse caminho de tributar mais, cobrar mais imposto, mas um caminho de gerar mais dinheiro na economia, né? De uma outra maneira que também poder captar dinheiro é através de dívida pública, né? Então lá o programa do Tesouro Direto, ele emite um título e pega dinheiro toda vez que tem título no mercado, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+. Quando a gente compra esse investimento, você emprestou seu dinheiro para o governo, ou seja, o governo captou mais, mas ele também tem uma dívida para pagar amanhã, né? Então, existe um certo controle aí. Não dá para ele ficar emitindo dívida para poder pegar dinheiro, sendo que amanhã ou depois ele tem que pagar essa conta também. Então, tem que dosar aí até um nível, certo nível que ele vai. E isso também não é muito bem visto internacionalmente, né? Quando o país acaba sendo muito, muito endividado. Agora, criar dinheiro é popular, né? Criar auxílios, criar meios de fomentar mais a economia, vou te dar isso, vou dar aquilo, o governo criando, dando mais para a população, isso acaba, num curto prazo, sendo bem visto. Porque, olha lá, o governo está ajudando, o governo está dando auxílio, não sei das quantas, está dando auxílio disso, auxílio daquilo. Porém, as consequências vêm depois. E muitas vezes ela acaba vindo no colo de quem? De um próximo presidente, né? Porque muitas coisas levam meses ou até anos aí para acabar estourando as consequências. Segundo motivo é que inflação ela prejudica o poupador, o investidor, mas ela beneficia o endividado. Por quê? Veja o exemplo que eu comentei. Você sempre tem que ganhar da inflação no seu investimento, certo? Então, se você tem R$ 1.000 hoje, voltando àquele exemplo, você tem R$ 1.000, se a gente tem uma inflação daqui a um ano de 10%, R$ 1.000 virou 1.100. Você tem que superar esses 1.100. Então, quanto mais alta a inflação tiver, mais você tem que ganhar no seu investimento, para você superar a inflação.
Quanto mais baixa ela tiver, beleza, qualquer coisinha a mais eu já estou superando a inflação e estou aumentando o meu poder de compra. Então, perceba que inflação alta não é legal para o investidor, porém, ela é legal para o poupador. Desculpa, porém ela é legal, né, ela beneficia o endividado. Por quê? Porque se eu pegar com você hoje 10 mil reais emprestado e daqui 5 anos eu te pagar os mesmos 10 mil, para mim tá ótimo. Eu vou estar te pagando a mesma coisa daqui 5 anos, com a moeda perdendo valor. Eu vou estar te pagando menos, teoricamente. Perceba que a quantia é a mesma. Eu pego 10 mil hoje, daqui 5 anos eu te pago 10 mil. Só que 10 mil lá na frente vai valer menos. E aí que a gente tem que ir pegando esses detalhes, né? Não é a quantia que manda, é a quantia em determinado momento, né? Não adianta nada você amanhã ter uma promoção no seu trabalho e ganhar o dobro do salário. Você ganha, sei lá, 4 mil reais hoje, você ganha amanhã o dobro, amanhã você é promovido, você ganha 8 mil. Todo mundo no Brasil, todo mundo ganha o dobro. Só que as coisas custam o triplo. Se acontecer isso, você vai comprar menos, você vai ter menos poder de compra. Né? Então você vai pensar, não, é melhor ficar com meus 4 mil reais salário mesmo e não aumentar desse jeito as coisas. Né? Então, por isso que não é importante só a quantia, mas também a quantia no tempo. Se você me empresta 10 mil hoje, pode pagar os mesmos 10 mil daqui 5 anos, você está perdendo dinheiro. Você presta 10 mil hoje, pode pagar daqui 3 meses os mesmos 10 mil, você está perdendo dinheiro. Tá? Quanto mais tempo, mais você vai estar perdendo. E para o endividado isso é bom, né? Porque se a gente tem mais inflação, mais a gente vai desvalorizar a moeda, daqui 5 anos é muito mais fácil de pagar os 10 mil. Se a gente tem uma inflação menor, daqui 5 anos, você já não perdeu tanto, né? Quanto maior for essa inflação, mais você vai perder e mais eu vou ser beneficiado nesse caso, porque eu vou te pagar menos. E os maiores endividados do mundo são quem? Os governos, né? Então, por isso que é um estímulo aí também de continuar tendo inflação, porque eu consigo captar mais, eu consigo aumentar estímulo, eu consigo pagar minha dívida de uma maneira mais fácil, né? Para quem tem dinheiro é bom, mas para quem está investindo é ruim. Terceiro motivo é que com o aumento de impostos, né, com o aumento de inflação, o governo acaba captando mais também através de impostos. Não diretamente aumentando imposto, mas não aumentando a faixa de salarial, por exemplo, que vai ser tributada. Olha que dado interessante. Em 94, quando a moeda foi criada, né, o Plano Real, quando a gente instituiu o real, o salário mínimo no Brasil era de R$ 64,79. E nessa época, só pagava imposto quem ganhava, né, na folha salarial, né, descontado ali, INSS, fundo de garantia e tudo mais, quem ganhava R$ 591,10. R$ 591,10 para R$ 64,79, a gente está falando de quase 9 salários mínimos. A pessoa tinha que ganhar ali 9 salários mínimos para poder ser tributada no seu salário. Em 2022, salário mínimo é de 1.212. Acho que é isso aí o valor atual. E você paga imposto, você ganha R$ 1.903,98. Menos de 2 salários. O que aconteceu aqui? O salário mínimo foi subindo. Não vou te pagar mais, eu vou te dar mais salário, vou te dar mais. Mas a margem de tributação, ela não foi subindo, né? Ela ficou aqui. Ou seja, você não precisa ganhar muito para ser tributado, né? Dessa maneira, cada vez mais o governo tem pessoas no Brasil trabalhando que vão se enquadrar nessa faixa, vai ganhar acima de 1.903 e vai ser tributado, o governo vai estar captando mais dinheiro, tá? Então não adianta também aquela coisa de quantia e o momento, né? E o custo das coisas. Não adianta amanhã o governo falar, imagina quem vem aí, o presidente novo, ou se mantém também Bolsonaro, fala assim, olha, nós vamos dobrar o salário mínimo. No outro dia, vai para 2 mil e cacetada. Só que a gente vai manter a mesma tributação, ou seja, vai tributar muito, muito mais pessoas, né? A gente vai, o preço das coisas vão tudo aumentar, porque se aumentou a oferta monetária, e aí daqui a pouco você vê que com o salário mesmo mais alto você não compra a mesma coisa, você não compra nada, né? Então não adianta aumentar a quantia. Eu falo, por exemplo, minha avó tinha um salário lá, com um salário mínimo de R$ 500, R$ 600 salário mínimo, lá atrás comprava muito mais do que ela compra hoje, ganhando 1.212 de salário mínimo, né? E assim também é com sua mãe, com sua avó, com o seu pensionista, com qualquer pessoa que é assim. Com o nosso salário,
e também com quem é aposentado, né? A quantia aumenta, mas não aumenta na mesma proporção que o preço das coisas aumenta, né? Coitada aí da senhorinha lá que tempo atrás conseguia viver muito melhor com metade desse valor do salário, né, que era o salário mínimo, do que hoje mesmo com o salário no numeral, né, em quantia, o dobro, mas com as coisas muito, muito mais caras. Não resolve a vida, né? Então, é mais um estímulo aí para poder captar dinheiro e continuar tendo inflação. Por fim, qualquer política, né, qualquer situação aí, movimento que um governo faça, ele tem um estímulo muito grande de curto prazo, né? Por quê? O cara toma agora, né, 4 anos de política, faz qualquer coisa, pensa somente no curto prazo. Então, vamos emitir um dinheiro, vamos criar isso, vamos fazer uma política X. A consequência, muitas vezes, fica para um próximo, né? Fica para o próximo político. O cara entra lá, você fala, pô, o cara já entrou fazendo cagada. E, na verdade, às vezes é só consequência, né, negativa daquela decisão que um governo anterior tomou e estourou no colo do outro. E o positivo também é verdade, né? Pode entrar um presidente novo, você fala, pô, olha lá, o cara já está fazendo algo bacana. E, na verdade, é a consequência de que o outro atrás lá plantou, né? Então, esse estímulo de curto prazo, né, faz com que os governos tomem essas decisões de que vou pensar no agora, no que é bom para mim, no que é bom para eu ser reeleito, por exemplo, e não na consequência de futuro, né, de um médio e longo prazo. Inclusive, tem um economista muito famoso americano, não vou recordar o nome agora, mas acho que é Thomas alguma coisa, que ele fala que o grande motivo do político ser eleito, né, a grande busca, a conquista que ele quer ser eleito. Então, a grande busca ali que um presidente tem, que qualquer pessoa do governo tem, é ser eleito. Em primeiro lugar é ser eleito. Em segundo lugar é ser reeleito. E em terceiro lugar, qualquer coisa que seja, está muito longe do segundo, né? Então o cara pensa na eleição, o cara pensa na reeleição e qualquer outra coisa que ele está pensando para a nossa sociedade, para a economia, para o país, está, né, bem longe. Enfim, pense conscientemente aí no seu voto no domingo. E onde investir quando a gente tem esses cenários? Taxa de juros muito alta, inflação muito alta, entendendo aqui um pouco do cenário de renda fixa e também da renda variável, né? A renda variável também vai ser afetada por isso? Vai. De que forma? De uma maneira bem resumida, a gente não aprofundar muito, senão já seria mais uma aula aqui para a gente falar sobre isso, né? Como que taxa de juros e inflação influencia a bolsa de valores, por exemplo. Mas de uma maneira resumida, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, o que acontece? As pessoas correm para a renda fixa, né? Porque a renda fixa está pagando mais, a taxa de juros está mais alta. Lembra lá que o custo do crédito é mais alto, mas o rendimento do investimento de renda fixa ele também fica mais alto. E com isso as pessoas tendem a correr para a renda fixa, que está pagando bastante. E sair, né, diminuir o volume de financeiro que está sendo colocado, né, de dinheiro em bolsa de valores, nas ações, nas empresas. Então, essa é uma tendência. Além disso, também existe um custo de oportunidade, né? Hoje, se você coloca seu dinheiro no Tesouro Selic, você está ganhando 13,75. E às vezes você coloca uma ação para correr risco, para ganhar 15, 20, né? Embora você possa ganhar muito, muito mais. Mas quem já é um pouco avesso ao risco, né? Não quer correr muito risco, vai tender a vir para cá, tá? Então, dessa maneira, a taxa de juros influencia. Se a gente também tem uma taxa de juros muito, muito baixa, o que acontece? O cara pensa, cara, vou deixar meu dinheiro na taxa de Selic, como estava lá no começo de 2020, 2%, 2,5%. Pô, não estou ganhando nada aqui. A inflação está maior que isso. Eu necessito correr risco na bolsa de valores, mesmo que eu não goste, porque senão, se eu ficar aqui ganhando 2,5%, inflação em 3, em 5, eu já estou perdendo dinheiro, né? Você está ganhando um pouquinho, a inflação está correndo muito mais que você. Então, o cara é obrigado, basicamente, a correr para a renda variável, porque é ali que ele, né, apesar de variar, né, poder ter prejuízo, é ali que ele sim pode aumentar aí o seu patrimônio, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o preço de uma ação, né, o lucro, o potencial de geração de caixa futuro de uma empresa, o lucro dela, também é influenciado pela taxa de juros. Porque imagine que você tem um negócio, né, que seja uma simples, uma lojinha, e você tem uma margem de lucro de 15% ao ano. Você tem que trabalhar, você tem que comprar material, você tem que fazer estoque, você tem que pagar empregados, você tem que pagar imposto, você ganha 15% de retorno. E aí você pode colocar o seu dinheiro na taxa de juros para ganhar 13,75. Qual é o estímulo que você tem para investir no seu negócio?
né? Seu negócio acaba sendo cada vez mais deteriorado nesse sentido, porque a própria taxa de juros tem um rendimento muito maior. É o que acontece, por exemplo, no setor de varejo, né? As margens do setor de varejo são muito estreitas. Por isso que, de uma maneira geral, as empresas do varejo são as que mais estão sofrendo na Bolsa de Valores. Magazine Luiza, Lojas Renner, C&A, Hering, qualquer outra Via Varejo, né? Sofrendo muito porque taxa de juros muito apertada é algo que influencia muito. Além disso, as empresas vendem muito a prazo, né? Então, eu vendo hoje para receber muito amanhã. E hoje eu estou pegando dinheiro do mercado, estou captando, estou pagando muito alto para receber no futuro. E o giro, né, o fluxo disso acaba influenciando, afetando muito uma empresa. Tá? Então, dessa maneira, uma empresa é muito afetada na Bolsa de Valores. Se a taxa de juros é baixa, aí já é benéfico para a empresa da bolsa, né? Porque a taxa de juros está muito baixa. Eu tenho que realmente investir em projeto, produto, serviço, inovação, tecnologia para rentabilizar muito mais, porque a taxa de juros não está pagando nada e as pessoas correm, né? Vai ter um volume financeiro muito maior, né? Tende a ter um volume financeiro muito maior dentro da bolsa de valores nas empresas que estão no mercado. Agora, voltando para a renda fixa, pensando aqui em taxa de juros, inflação, renda fixa, como é que você vai se comportar quando a gente tem aumento de taxa de juros ou aumento de inflação? Primeira coisa é que se perguntar, você precisa do dinheiro em um curto prazo? Porque se você precisa de um dinheiro num prazo curto, a gente aí talvez está falando de uma reserva de emergência, né? Ou de algum objetivo que você tem num curto prazo, você precisa trocar de casa, precisa mudar de casa, você vai fazer um investimento no seu negócio, na sua empresa, e você precisa ter liquidez, você precisa estar com um acesso rápido a esse dinheiro, né? O dinheiro precisa estar líquido, ou seja, com facilidade de você resgatar, para que você consiga utilizar ele assim que você precisar. E aí você vai escolher, então, um título, né, um investimento, seja lá no título público federal, seja um título bancário, um título privado. Você vai escolher um título que tenha uma boa liquidez. Você vai escolher também um título que não sofra com a marcação a mercado, né? Lembra a marcação a mercado lá? Quando a taxa cai, o preço sobe, taxa sobe, o preço cai. Então, taxa sobe, preço cai, taxa cai, preço sobe. Já fiz isso aqui numa live, numas aulas aí, né? Imagina você tá num show lá, no Rock in Rio aí, né? Então você está curtindo o seu show lá. Então, ó, taxa sobe, o preço cai. E se a taxa cai, o preço sobe. Taxa sobe, o preço cai, taxa cai, o preço sobe. Isso é a marcação ao mercado, isso está acontecendo na economia, no Brasil, no mundo, todos os dias. A taxa de longo prazo está sendo influenciada. Se ela sobe, o preço cai, se ela cai, o preço sobe, se ela sobe, o preço do título cai, se ela cai, o preço do título sobe, tá? Então, se você precisa desse dinheiro num curto prazo, né? Se você precisa daqui a alguns meses, você não pode investir em um título que é afetado pela marcação no mercado. Porque se você comprou aqui, taxa baixa, preço alto, se a taxa subir, o preço do seu título vai cair. E aí você pode ter um prejuízo. Tá? Então, prefira os títulos que estejam num prazo de vencimento adequado ao prazo que você precisa, títulos que não sofrem com a marcação ao mercado e títulos que têm uma boa liquidez, que você vai poder resgatar assim que você precisar. Agora, se a resposta for não, se você não precisa do dinheiro no curto prazo, aí vamos questionar a economia. Fatores econômicos. Como é que está a taxa de juros? O juros está subindo? Se o juros está subindo, eu vou comprar um título pós-fixado. Por exemplo, pós-fixado na taxa Selic, ou um título pós-fixado CDI. Porque se a taxa Selic sobe, o CDI também sobe, eles caminham junto, né? Normalmente fica 0,1% abaixo, o CDI normalmente é 0,1% abaixo da taxa Selic, então eles são sempre caminhando juntos. Se a Selic subiu, o CDI sobe e fica 0,1% abaixo. Se a Selic caiu, CDI cai e fica 0,1% abaixo, tá? Momento atual, taxa Selic em 13,75%, o CDI está em 13,65%. Tá? Então, Selic 13,75%, CDI 13,65%. Então, o que acontece aqui é que se a taxa está subindo, você tem que investir aí. Você tem que
buscando essa taxa. Se ela subir mais, você vai ganhar mais. Se ela subir mais, você vai ganhar mais. Agora, essa taxa está caindo, talvez seja interessante você já não investir no que está ligado à taxa, porque ela vai cair, cada vez você vai ganhar menos. E aí você vai investir ou num título pré-fixado, né, que você amarra ali num valor e mesmo que a taxa caia, você fica com aquela quantia, né, mesmo que ela caiu, isso não se altera ao longo do tempo até vencer o seu título, ou você vai pegar um IPCA+, se a gente tiver aí um índice de inflação subindo também, né? Porque aí você vai estar protegendo a inflação e vai ganhar mais um adicional aí, que vai ser o aumento do seu poder de compra. Tá? Então, dessa maneira que a gente vai se comportar aí quando a gente tiver esses cenários. Gostou da aula? Se você ficou até o final comigo aqui, viu a inflação, viu taxa de juros, deixa uma pergunta aí, algum comentário que você tenha, algum comentário para fazer sobre a aula também, alguma pergunta que eu vou ter o prazer em te responder, tá? Se você ficou até o final, tenho certeza que você gostou, né? Senão você não estaria aqui até o final comigo. Então, de novo, deixe seu like aí, quero ver se todo mundo está ao vivo aí, deixa um like. Por favor, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, a gente vai ajudar mais outras pessoas que estão interessadas em aprender a investir, que precisa entender, né, que mesmo ela não investindo, a inflação e a taxa de juros está afetando o bolso dela e a gente consegue ajudar o próximo. Tá? Então, compartilhe aí pelo menos com uma pessoa que você conheça aí e ajuda essa aula chegar cada vez mais longe, a gente trazer cada vez mais pessoas aqui toda terça-feira. Semana que vem, estamos aqui de novo, às 20 horas, no dia 4/10. Lembrando que na descrição tem um link para você baixar o material dessa aula com todo o conteúdo que tem aqui, então fique à vontade, coloque seu nome aí que eu vou te mandar o material. E encerro por aqui, pessoal. A minha mensagem é: entenda que a inflação ela está acontecendo a todo momento, né? A gente viu a desvalorização da moeda ao longo do tempo, isso vai continuar porque existem motivos do próprio governo para poder manter isso, e ele que toma conta do Banco Central, né, que dita a política monetária do Brasil, com 4 ferramentas, que uma delas, tá? Uma só delas é a taxa de juros, que vai ali brigar com a inflação. Então, isso é mais do que motivo para você começar a investir, para você passar essa mensagem para que outras pessoas também comecem a investir, porque o poder de compra dela só está diminuindo, cada vez a gente compra menos, tá? Então, comece a investir o quanto antes aí para poder preservar e aumentar o seu poder de compra, seu patrimônio ao longo do tempo. Fechado? Fico por aqui. Um grande abraço, boa noite a todos, bom descanso e até a próxima aula semana que vem. Vamos para a aula número 11. Valeu!